Então vamos falar agora sobre SLI, tá? Os SLIs, como eu falei, são métricas que são capturadas ali ao longo do tempo. Um SLI pode ser, por exemplo, uma métrica que diz quando o serviço está disponível ou não, quantidade de erros, aumento de latência ou aumento de tráfego, tá? Na verdade, é o que são características da sua aplicação ou infraestrutura, tá? E elas vão ajudar a construir o seu SLO, tá? Pô, Eduardo, tem algumas métricas específicas que eu posso definir ele como chave para eu poder capturar? Sim. Dentro do SRI, você tem ali os Golden Signals. Pensa no seguinte, imagina ali os sinais vitais de uma pessoa. Pressão arterial, enfim, temperatura, saturação. Basicamente, os Golden Signals, eles podem, posso dizer que são os sinais vitais ali do que você está observando. Tá? Então, eles vão dizer justamente como está a sua jornada ou infraestrutura ou aplicação naquele momento. Tá? E com base nisso, não necessariamente estes, né, você pode construir o teu SLO, tá? Que vão te ajudar a construir os seus SLAs. Então, basicamente, é essa a ideia. Tá? SLIs são métricas que você captura ao longo do tempo. Então, eu coloquei aqui dois charts, né? O primeiro ele fala sobre quantidade de erros, tá? E o outro fala sobre latência, né? Então, posso dizer que quanto maior a quantidade de erros, eu tenho uma latência maior, tá? Dependendo ali do que eu estou monitorando, tá? Lembrando que quando a gente fala de observability, eu não vou estar olhando para métricas, simplesmente métricas, CPU, memória, disco. Tá? Eu vou estar olhando para as métricas que vão estar relacionadas a uma jornada de negócio. Então, imagina só, eu tenho uma jornada de negócio que é a autenticação do meu mobile, da minha aplicação, meu mobile bank, enfim, uma aplicação móvel, ou um website. Então, eu tenho a minha autenticação. Essa é uma jornada de negócio. Então, eu vou olhar para os SLIs relacionados a essa jornada de negócio. Tá, aqui eu trouxe dois exemplos de SLI. Então, o SLI1 pode ser considerando um percentil de 95%, a latência de solicitações na página inicial nos últimos 5 minutos precisa ser menor que 300 milissegundos. Então, eu defino o que eu vou capturar e defino ali uma regra. Tá? Então, não é simplesmente um valor que eu vou estar capturando. Então, eu vou definir o que eu quero capturar e uma regra. SLI2, a média de erros de chamada na API produtos nos últimos 60 minutos precisa ser menor que 4. Então, mais um SLI. Então, vou estar olhando para algumas métricas e criando meus SLIs. E por que isso é importante? Porque eles vão ser a base dos meus SLOs e dos meus SLAs. E não sei se vocês notaram, tem um cara aqui chamado Percentil. Tá? Como que esse cara vai ajudar a gente? Para que ele serve? Tá? Então, mais uma vez, SLI são métricas que eu vou capturar ao longo do tempo. E aqui apareceu um elemento novo, que se chama percentil. Tá? Vamos entender o que esse percentil significa. Tá? Então, olha para um chart, uma série, onde eu tenho aqui dados de rede, né? Tá? E esses dados, na maior parte do tempo, eles acontecem aqui, essas entradas, esses valores, na maior parte do tempo, eles acontecem abaixo de 50. Só que eu tenho, em algum momento, alguns picos, né, alguns spikes, que a gente chama, tá? E por esses spikes, eles não representam ali a minha medição, né? Eles não representam ali o tempo inteiro que eu estou medindo, tá? Então, assim, como que eu tiro esse cara? É justamente onde o percentil entra. Então, o percentil, ele vai ajudar a gente no seguinte, eu vou pegar a minha série, eu vou colocar ele em uma ordem sequencial, ali, vou colocar ele ordenado, tá? E vou, no caso ali, percentil 95, eu vou tirar 95% desse valor. Então, dessa forma, eu consigo tirar esses spikes. E aí eu consigo ter uma visão mais acurada do que uma visão real do que é a minha operação. Tá? Então, beleza, tem aqui as métricas a serem usadas no SLO dependem, eu não consigo ler, muito dos desenvolvedores explorarem métricas na aplicação. Caso contrário, o SRI precisam buscar métricas de outras fontes, o que torna oneroso demais. É isso, Ricardo, você quer fazer algum comentário sobre...
Não, eu acho que o ponto do percentil, ele de fato traz à luz uma perspectiva assim, não é tão nova, tá? Mas ele é diferente do que a gente praticava anteriormente, tá? Acho que se o Daniel quiser até complementar, mas acho que o ponto do percentil que é legal é que quando você olha uma massa de dados muito grande, você olha, por exemplo, a média só, ou mediana talvez seja um pouco melhor, mas se olha a média, isso não representa a realidade. Então, assim, o importante é você conseguir entender essas métricas e olhar a distribuição delas. É a distribuição no tempo. Né? Então, assim, se você quer definir uma métrica, e quando a gente estiver evoluindo para discutir objetivo, né, você dizer, ó, eu preciso atender 95%, 97, 99% dos meus clientes neste intervalo. Minha resposta de API tem que ser menor do que 50 milissegundos para 95% dos usuários. Então, você vai ter que construir sua solução para que isso funcione. Né? Então, assim, ele traz uma perspectiva que é mais interessante para você conseguir construir confiabilidade. Tá? Legal. E quando a gente fala sobre esses indicadores, assim, a gente sempre está falando sobre a experiência do usuário, né? Então, está tudo sempre ligado na experiência do usuário. Então, sempre quando a gente for construir um SLO, um SLA, o foco sempre tem que ser qual é a experiência que a gente quer levar para esse usuário, tá? E no caso do percentil, ele vai mostrar justamente, vai trazer uma visão real, né, do que dessas métricas que foram capturadas, eliminando aqui os spikes.